Boa noite, bem-vindos à aula 10 de Gestão e Análise Estratégica. Hoje a bibliografia de referência, como sempre, o nosso livro do Reed Harley Hoskinson, Governança Corporativa, capítulo 10, e também os artigos de Luciano Rossoni, editor da Recadme, e o professor Clóvis Machado da Silva, In Memoriam, Institucionalismo Organizacional e Práticas de Governança Corporativa na RAC. Além dos artigos de Stahl, Martins e Rodrigues, Governança Corporativa e a Criação de Valor para o Acionista, da Teoria à Prática, os Impactos Organizacionais e Financeiros, na revista Economia e Gestão, e Tavares, Vazoni Júnior e Henrique, Governança Corporativa e Sustentabilidade, aplicação do Triple Bottom Line no segmento de cosméticos, publicado na revista Metropolitana de Governança Corporativa. Como a bibliografia prenuncia, o tema da nossa aula hoje é governança corporativa, ok? O que é a governança corporativa? Basicamente é um conjunto de ações que é tomada para conciliar o fato de que as empresas, os gestores das empresas e os donos da empresa hoje não são mais a mesma pessoa. Então é um conjunto de estratégias que vai ser focada para administrar essa relação entre dono de um lado e o gestor do outro. Que a gente fala de dono como shareholder ou stockholder, são os acionistas, tá? Que vão estar fazendo uso desses mecanismos para controlar o desempenho e a direção estratégica das organizações a partir de gerentes que não são os donos. Então, aqui as empresas elas estão interessadas a manter um controle indireto, um controle sobre os gestores que controlam a organização, ok? Então, a política organizacional que ela determina, acima de tudo, quais são os mecanismos de remuneração do executivo, ou que a gente chama de custo de agenciamento. Então, quando a gente fala de custo de agenciamento, a gente está lidando basicamente com quanto custa para aquele agente, para aquela pessoa, para aquele gerente, agenciar os nossos interesses em uma relação de representação. Tanto é que, quando você vai estudar lá em direito empresarial, nos contratos sociais das empresas, existe sempre a figura do administrador. Então, existe os sócios e existe o administrador. Esse administrador, para todos os fins legais, não é um empregado, é um representante. Ele é equivalente a um advogado, um representante constituído por procuração, no caso, contrato social, para representar os interesses dos acionistas, respondendo objetivamente pela administração da empresa. Tanto é que existe hoje um lobby fortíssimo do CRA, do CFA, na realidade, do Conselho Federal de Administração, para que essas figuras de administradores existentes em contratos sociais sejam necessariamente administradores formados em administração e filiados, ao Conselho. Tá? Então, existe um lobby isso hoje que seria a nossa chamada reserva de mercado. Só que isso hoje ainda não tivemos força para garantir por força de lei, enforcement por lei. Então, hoje, quem é que pode constituir o agenciamento de uma empresa? Qualquer pessoa que é indicada pelos sócios. Pode ser um engenheiro, pode ser um médico, pode ser um contador, por aí vai. Então, o que é o custo de agenciamento? Pelo fato do administrador não ser empregado, ele é um procurador. Portanto, ele agencia os interesses. Então, é pago o prêmio de agenciamento. Então, quando a gente fala de custo de agenciamento, não é que a gente não vai pagar salário para a pessoa, não é salário, não é encargo trabalhista isso. Pelo contrário, é um custo de uma prestação de um serviço ou de uma ação de representação de interesses a partir da remuneração desses executivos. Tá? Então, isso vai ser uma medida de governança corporativa. Eu vou explicar um pouco mais sobre a remuneração de executivos mais na frente. Além disso, a gente tem a atuação do quadro de diretores, que é o Board Members, que são os membros do quadro de diretores. E também a governança corporativa determina o nível de transparência e produção de informação gerencial, que a gente chama de transparência ou accountability. Tá? Então, quando a gente está falando de governança corporativa, a gente está falando de um controle de uns dons. Então, como é que a gente faz isso? Controlando quanto que é remunerado aos executivos em função do desempenho, qual que é a atuação dos diretores e qual o nível de intervenção que os executivos podem sofrer em relação aos donos, qual é o nível de transparência, quais informações devem ser geradas para garantir transparência das operações, e com isso, a gente vai obter alguns benefícios.
principalmente para os donos ou acionistas, que é a garantia de que as decisões estratégicas elas vão ser tomadas de forma eficaz, né? Ou seja, garantindo que todos os direcionamentos estratégicos dados pelos donos vão ser respeitados, além do estabelecimento da ordem entre as partes, né? Quem é o proprietário, quem é o executivo, quem manda no final e qual é o conflito dentro de uma situação de conflito entre executivo e dono, como é que vai ser sanada essa situação, ou como vai ser sanado esse conflito, além de fazer cumprir os valores da empresa, né, os valores no caso dos donos, e alinhar os interesses de acionistas e gerentes, permitindo a supervisão sobre quaisquer conflitos de interesse ou qualquer conflito de agência. O que é o conflito de agência? É quando, a gente já falou um pouco sobre isso, que é quando um gestor de uma empresa tem interesse em crescer, em diversificar, mesmo que isso custe a lucratividade dos acionistas por aumento da estrutura corporativa da empresa. Isso vai contra o interesse do acionista que quer receber dividendos, que quer receber a remuneração prêmio pelo risco que ele corre no seu investimento. Correto? Então, em situações de conflito de agência, a governança corporativa entra com normas e com regras, com estruturas, ferramentas, mecanismos para garantir a solução desses conflitos ou dessas situações de contraposição de interesse, ok? A governança corporativa é um tema que ganhou muita força, principalmente a partir dos anos 80, né, conforme vão crescendo também as grandes corporações. Conforme as empresas vão crescendo, se tornando grandes corporações, o controle dessas organizações acaba se tornando mais difícil e mais custoso também, porque o dono ele não pode estar em todas as unidades estratégicas de negócio garantindo que todas as tarefas vão ser executadas e todas as metas vão ser cumpridas em cada uma das divisões da empresa. Então acaba se tornando muito custoso e necessária a delegação de tarefas, né, de atividades de liderança para garantir que os resultados sejam alcançados. Da mesma forma, esses grupos de investidores, né, que começam a surgir principalmente a partir dos anos 70 e 80, eles começam a diversificar. Então, mesmo uma pessoa ela é responsável por mercado de alimentos e mercado de roupas e mercado de tecnologia. Então, ela atua em vários segmentos, em vários mercados, e para isso, então, elas precisam começar a ter um pouco mais de segurança por causa da diversificação da carteira de investimentos. Então, a propriedade da empresa e seu gerenciamento começam a ser completamente separados. É o mesmo caso de empresas familiares, que começam a se profissionalizar, né? Em caso de sucessão, o gerenciamento e a propriedade da empresa começam a se afastar, porque a empresa começa a contratar administradores profissionais para tomar conta da empresa. Então, essas questões distintas de gerenciamento e de exercício da propriedade e investimento, elas precisam ser mediadas por mecanismos de transparência para garantir o acesso à informação, para garantir a qualidade da informação, a qualidade do direcionamento estratégico da empresa e também, claro, como não pode deixar de ser, a garantia do retorno para os acionistas. Então, a governança ela passou a ser uma medida de segurança do mercado. Por quê? Porque como o mercado passou a ter investidores especialistas no investimento, o mercado precisa garantir que esses investimentos tenham o mínimo de segurança e transparência para que as pessoas saibam o quanto é interessante, o quanto é rentável investir naquele mercado. Então, toda uma economia dos investimentos do mercado de capital e do mercado financeiro começaram a depender do nível da qualidade da governança corporativa. Por isso que hoje governança corporativa é um tema que ele é da estratégia, mas ele é muito mais hoje das finanças. Por quê? Porque a gente está falando de governança corporativa, acima de tudo, de mercado de capitais. E quando a gente fala de mercado de capitais, é porque empresas com boa estrutura de governança corporativa têm bons relatórios financeiros, têm boa indicação de relatório de gestão, consegue demonstrar para os acionistas e potenciais investidores o quanto que é o potencial, o ágio, né, o goodwill, a potencialidade de gerar recurso, de gerar retorno para os acionistas. Então, a própria atratividade de um país para investimentos estrangeiros, para a formação de investimentos em capital das empresas, né, ou seja, o quanto que uma economia consegue ser saudável, tudo isso passou a ser tema afeto à governança corporativa.
Então, quando a gente fala da qualidade institucional da governança corporativa de um país, a gente fala da qualidade do investimento naquela economia daquele país. Então, os próprios países eles vão ter, né, a governança começou a ser uma medida de segurança dos mercados e de legitimidade, né, para que a empresa se sinta legítima de receber os recursos e aquela economia seja legítima para receber os investimentos de outros países e de outros investidores estrangeiros. Então, cada país vai ter interesse que esses investimentos sejam seguros e vai ter um nível diferente de exigência em relação à transparência. Alguns países hoje têm um nível maior de desenvolvimento institucional, outros países não. Alguns países têm um nível maior de controle de integridade das empresas, exemplo, Europa e Estados Unidos, outros têm menos, como é o caso de países africanos, como é o caso do próprio Brasil, alguns países latino-americanos, que não têm um nível de exigência tão alto de governança corporativa como em alguns outros países. O fato é que um ambiente seguro para investimento vai atrair mais investimento, o que garante uma melhor economia. Além dessa vantagem para a estrutura do mercado de capitais, a governança corporativa também permite o livre exercício de formação de opinião pública a partir do Triple Bottom Line. O que é o Triple Bottom Line? São as três dimensões de geração de valor de uma empresa, que é o valor econômico, o valor ambiental e o valor social. Por meio dos relatórios de gestão, por meio dos relatórios de responsabilidade social corporativa, ARSC, por meio dos demonstrativos financeiros de uma empresa, por meio da propaganda institucional, por meio das assembleias que ela faz em relação aos acionistas, por meio das medidas de transparência em relação ao conselho administrativo, tudo isso a empresa consegue demonstrar para a sociedade a sua robustez em três linhas de frente. Na questão do valor econômico, ela consegue mostrar que ela é lucrativa e rentável. Na questão do valor ambiental, ela consegue demonstrar a sustentabilidade em termos de garantia de ecossistemas e redução de emissões, né? Ou garantia de menor consumo de água, maior sustentabilidade no reaproveitamento de resíduos e por aí vai. E por fim, no valor social, a gente fala aqui de investimento em educação, em cultura, em lazer, em melhoria da qualidade de vida da população, parcerias com universidades, investimento em pesquisa, em tecnologia, em integração com o ensino. Então a gente fala do quanto que aquela empresa é integrada àquele ambiente social onde ela está. A partir desses relatórios de gestão, dessa transparência, desse exercício de transparência, a empresa consegue demonstrar o seu valor para toda a sociedade, não apenas para o mercado, mas para a sociedade e para governos também. Quais são os mecanismos de governança corporativa? Basicamente, são um mecanismo externo e dois internos. O primeiro mecanismo externo de governança corporativa diz respeito ao mercado de capitais, propriamente dito, né, que é a questão da concentração da propriedade. Lembra do takeover? Basicamente, quando a gente estava falando de takeover, a gente estava falando que quando um determinado grupo não estava gostando muito do rumo da estratégia organizacional, ele fazia um takeover, ou que a gente chama de buyback, né? Que seria a ideia de comprar um volume expressivo das ações ordinárias nominativas para deter maior capacidade de decisão dentro do conselho administrativo da empresa. Lembra que um takeover pode ser hostil? Então, basicamente, quando a gente está falando de estratégia de governança, é que quando um grupo empresarial não está satisfeito com a qualidade da governança corporativa ou dos rumos organizacionais que a empresa está tomando, o que ele vai lá e faz? Compra as ações ordinárias nominativas para exercer mais influência, exercer maior capacidade de voto e assim exercer mais controle. Então, quando investidores percebem que aquela empresa está mal gerenciada, o que eles vão lá e fazem? Fazem um takeover. Então, quando a gente fala de concentração de propriedade, a gente está falando da divisão percentual das ações ordinárias. Então, aqui a gente está falando de compra de ações mesmo, né? Então, diz respeito a exatamente esse jogo de compra e recompra de ações para garantir um maior nível de intervenção naquela empresa, tornando ela uma subsidiária integral, tornando ela uma controlada ou tornando ela uma coligada dentro de um determinado grupo investidor, por exemplo. Então, constitui, assim, com essa compra de maior volume de ações, né, de um maior percentual de ações ordinárias, uma possibilidade do exercício de um maior poder de gestão.
Hoje, inclusive, se fala de proprietários institucionais, grupos de empresas que vão constituir o que a gente chama de investidores anjos. O que são esses investidores anjos? São empresas especializadas em investimento para alavancagem de negócio, ou grupos financeiros, ou fundos de investimento institucionais. Por exemplo, a Vale foi adquirida pelo Fundo de Previdência dos servidores do Banco do Brasil e da Caixa. Quando a Vale foi privatizada, ela não foi comprada por um investidor estrangeiro, cazaque ou árabe. Não, a Vale foi adquirida pelo fundo de investimento do Fundo de Previdência Privada, dos servidores do Banco do Brasil e da Caixa. Então, são investidores institucionais que existem hoje que vão fazer essa compra e essa intervenção nessas empresas para garantir um maior nível de transparência e um melhor nível de gestão. Tá? Em alguns países, então, os bancos são os maiores shareholders. Por que os bancos querem ser shareholders das empresas? Por que os bancos querem ser acionistas? Para garantir um nível de governança adequado. Porque quando o banco consegue ter uma influência para garantir que os relatórios são acurados, que os demonstrativos financeiros estão corretos e que a gestão da empresa está calibrada, quando um banco consegue garantir isso, ele consegue garantir um bom retorno para os investidores que buscam, por exemplo, fazer investimento em renda fixa. Então, ter empresas lucrativas e transparentes é interessante para bancos para que eles possam vender capital, certo? Para que eles possam vender capital e assim garantir retorno dentro do próprio mercado de capitais. Então, isso vai se tornando emaranhado, na realidade, de investimentos e de controle sobre essas empresas. Então, a governança corporativa, como mecanismo externo, ele é medido pelo próprio mercado de capitais e pela própria dinâmica de interesse de quem são os agentes que vão constituir esse controle acionário sobre as empresas. O segundo mecanismo é o mecanismo interno, que é o quadro de diretoria e o próprio conselho administrativo, tá? Que é o conselho de administração ou conselho gestor. Quem que é o conselho administrativo ou conselho gestor? Esse conselho ele é definido a partir do contrato social da empresa, e ele pode ser delimitado em função do percentual de ações possuídas, em função da quantidade de cotas possuídas quando a sociedade é limitada, em função da garantia da permanência de agentes da família que aquela empresa se originou, por exemplo, quantos membros tem que ser daquela família, né? Então, várias regras são possíveis, mas todas elas derivam do contrato social e das regras de governança corporativa estabelecidas no contrato social da empresa, da importância tão grande de você conhecer um pouco de direito societário, de direito empresarial e como se montam essas estruturas dos contratos sociais da empresa. E o que esse quadro desse conselho administrativo faz? Basicamente, se une ao CEO, o Chief Executive Officer, tá? Para garantir a implementação de um direcionamento estratégico adequado e também para fiscalizar, controlar, supervisionar as atividades feitas pela diretoria e os resultados alcançados. Então, o quadro de diretoria e o conselho administrativo são duas coisas. O quadro da diretoria são os diretores e o conselho administrativo exerce controle sobre o quadro da diretoria. Tá bom? Então, o impacto dos gestores, dos executivos, cria também expectativa no mercado em função do impacto que vai trazer para o desempenho da empresa. Da mesma forma, mudanças no conselho administrativo também geram esse impacto. Com o conselho administrativo ou o conselho de administração, é possível então um controle e supervisão direta sobre as decisões, além de garantir uma melhor produção de informação e fiscalização, porque o conselho administrativo carece de relatórios constantemente, principalmente relatórios de controladoria, tá? Permite também uma maior transparência para os stockholders, porque passa a ser responsabilidade do Conselho Administrativo levar esses relatórios para todos os acionistas e permite criar uma maior sinergia de valores e estratégias. Tá? Então, no quadro de diretoria, no quadro de Conselho Administrativo, principalmente no Conselho de Administração, a gente tem vários membros que vão compor. A gente tem membros internos, como é o caso do CEO, dos acionistas, dos donos, dos cotistas, dos fundadores da empresa, por exemplo.
Então, são os membros internos, gerentes de alto nível, CEO, e a gente tem membros externos, que podem ser relacionados, quando a gente tem um caso, por exemplo, de alianças estratégicas que a gente tem com parcerias e convênios com outras empresas, quando a gente tem executivos de grupos investidores, que são acionistas que fazem parte também, como sociedade coligada, por exemplo, que são membros relacionados, fornecedores que podem ser relacionados também às operações da empresa, parceiros, quando a gente está falando de integração vertical e integração horizontal também, e podem ser membros externos não relacionados, que podem ser consultorias, que podem ser advogados, que podem ser contadores, que podem ser auditores independentes, então, que são especialistas convidados para opinar em caso de dúvida, quando a diretoria ou quando o conselho de administração apresenta algum tipo de incerteza em relação a qual decisão ser tomada. Tá bom? E a terceira estratégia, né, o terceiro mecanismo de governança é a questão do custo de agenciamento, que é basicamente a questão da remuneração dos executivos. O que essa remuneração dos executivos visa eliminar? Acredita-se que quanto mais eu pago esse administrador, mais isento ele consegue ser. E menos ele vai ter tentação em relação ao que a gente chama de oportunismo administrativo, que é basicamente quando ele tenta sabotar a empresa para obter resultado. Eu vou dar um exemplo para vocês. Tá? Vamos supor que o administrador dessa empresa X, ele tem acesso a um orçamento anual de 500 milhões para entregar um volume de vendas adequado, com um volume de produção adequado. Ele consegue alcançar isso com 350 milhões, sobrou 150 milhões. O que se espera que faça com esses 150 milhões? Ou que ele faça um reinvestimento, garantindo então uma melhoria operacional, ou que ele pague os acionistas como prêmio pelo risco. E isso é o interesse dos acionistas. Ou reinveste, ou me paga. O que ele vai lá e faz? Ele vai lá e começa a pagar festa, ele começa a embutir nos custos de produção. Festa, show para funcionário, ele coloca lá no meio um monte de viagem para o quadro da diretoria, viagem que não precisa. Ele começa a incrementar coisas assim que não precisa. Cria benefícios antes não criado para gestores, analistas. Ele começa a beneficiar empregados que são mais alinhados à sua forma de pensar, e com isso ele nem paga e nem reinveste. Isso é um conflito de agentes. Basicamente, ele se aproveitou da gordura que ele tinha e gerou um oportunismo, gerando benefícios para ele que não eram devidos. Então, a ideia é, quanto mais eu pago essa pessoa, menor o risco de oportunismo administrativo. Da mesma forma, o exemplo daquele gestor que toma decisões que não são boas, mas que aumenta o seu próprio poder enquanto executivo da empresa. A relação de agenciamento se dá em função desse que a gente chama de stewardship, que é basicamente a ideia de servidão, de representação. Então, repetindo, não é uma relação de emprego, é uma relação de representação. Por isso, então, algumas empresas elas têm adotado a política de vincular o volume da remuneração ao desempenho da empresa. Tá? Então, quanto mais a empresa gera de retorno para os acionistas, maior o retorno, o pagamento desses executivos. E isso a literatura tem visto com bons olhos. Tá bom? A literatura tem visto com bons olhos. Essa questão do pagamento, ele pode ser equalizado também em função do risco e retorno da empresa. Quanto maior o risco, maior o nível esperado da remuneração. E quanto maior o retorno acima da média, quanto maior o retorno acima do esperado, melhor também a qualidade. E isso, calcular esse retorno acima da média, ele tem sido muito feito em função do valor econômico agregado, ou Economic Value Added, que seria basicamente o nosso EVA, que é a relação do lucro operacional líquido menos o custo do capital investido. O EVA vai constituir, então, o custo de oportunidade somado à taxa de risco que esse investidor tem, e isso vai colocar o quanto que ele espera receber. Então, olha que interessante. EVA é o quanto que foi agregado em termos de valor econômico, ou seja, o quanto que gerou a mais. Calculando-se o EVA e contrapondo ao que era esperado,
consegue-se ter a sobra do que foi feito a mais em relação à expectativa do investidor. Quando se calcula o EVA, então se consegue medir o retorno daquela empresa. E com base no EVA, então são calculados os valores de remuneração executiva. Ok? Então o EVA passa a ser a medida de geração de valor econômico da empresa que vai garantir qual é a base do cálculo de toda a remuneração executiva. Ok? Bom, sobre aquelas possibilidades de intervenção externa, existem alguns remédios para impedir que a empresa seja o tempo todo uma dança de cadeiras de donos, porque as pessoas compram ações o tempo todo. E é bom para a empresa que ela tenha um pouquinho de estabilidade em relação ao conselho administrativo e quadro de diretores. Mudar na mão de dono o tempo todo não dá. Então, as empresas elas criam alguns remédios para prevenir que essas mudanças aconteçam o tempo todo. Primeiro é a pílula envenenada. O que é a pílula envenenada? Você tem um investidor. O investidor quer comprar ações. O que você faz? Você cria uma situação em que a ação preferencial ela é muito mais atrativa do que a ordinária. Com isso, o investidor, em vez de pensar em comprar a ordinária para ter poder de voto e gestão, ele vai dar preferência a gastar o dinheiro dele, que é escasso, comprando ações preferenciais, porque vai comprar mais barato e vai receber melhor em função dos dividendos. Então ele cria as pílulas envenenadas, pensando em, eu vou te dar mais dinheiro, mas com o propósito que você não participe da gestão. Entende? Então por isso que a gente chama de pílula envenenada. Outro ponto são alterações no contrato social que podem criar cláusulas que dificulte a dança das cadeiras no conselho de administração. Além de planos especiais de indenização por demissão, tornando extremamente caro demitir pessoas do conselho de administração de determinadas empresas. Litígio, quando um takeover é feito, a empresa pode alegar truste, pode alegar fraude, então ela vai para o litígio. Tá? Além de green mail. Green mail é quando as ações são compradas por um grupo investidor, você vai lá, faz um takeover recomprando, que é o buyback, né? Recomprando as ações que foram adquiridas por um especulador. Além disso, você tem um acordo de moratória, que é quando você cria um acordo de não compra. Você tem, por exemplo, um grupo investidor que está interessado em fazer um takeover, você vai lá e remunera ele para que ele não compre as ações. Existe esse tipo de possibilidade. Tá? E além, claro, de mudança de estrutura de capital, quando, por exemplo, um grupo chega e compra 50% das ações. Ao total é 1 milhão de ações. Aí o que a empresa faz? A empresa lança mais 9 milhões de ações. Entendeu? Então, de 50% das ações, aquele grupo passa a ter 10% das ações. Por quê? Porque elas são lançadas no mercado, mas 9 milhões de ações. Sendo que no contrato social delimita que, para os donos originários, 5 milhões dessas novas ações vão pertencer aos donos originários. Entende? Então, a mudança de estrutura de capital é uma forma de você conseguir mudar essa dimensão. Como é que é feita essa mudança de estrutura de capital, Felipe? No Conselho de Administração. Tá? Então, no Conselho de Administração, esse espaço de dinâmica de interesses, de retomadas, é onde as tramas em relação à propriedade da empresa, em relação às decisões principais da empresa vão sendo tomadas. É onde o jogo do poder acontece. Além disso, existem situações extraordinárias, que é quando a empresa pede o que a gente chama de falência ou recuperação judicial, que é quando um juiz identifica um administrador que passa a responder para o judiciário e esse administrador passa a ter poderes para gerenciar essa empresa. Então, nesse caso litigioso de recuperação judicial ou falência, a transparência ela acontece em função de um processo judicial. Ok? Quais são os pontos de análise crítica em relação à governança corporativa? Primeiro é que a governança corporativa ela segue a ideologia de criação de valor para o acionista. Então, basicamente, aqui a gente está falando sobre a essência do sistema capitalista mesmo. Aqui a gente está falando de um capitalismo selvagem e que não existe almoço grátis. Ok? Então, nessa ideologia, toda empresa ela é gerada para agregar valor para o acionista. Ela não existe para melhorar a condição de vida das pessoas.
ela não existe para melhorar nosso sistema de produção e distribuição de bens, ela não existe para permitir que as pessoas encontrem o seu potencial de satisfação do trabalho. Empresa existe para gerar valor para o acionista. Ponto. Portanto, o que a empresa precisa ter? Eficiência, eficácia, efetividade, processos robustos, mínimo de estrutura, mínimo de custos fixos, mínimo de estrutura de gastos desnecessários e o máximo de remuneração para os seus investidores. Então, a gente preza sempre pela garantia da eficiência, do reinvestimento e da recompensa. Então, o que a gente busca é sempre a maximização desse resultado do investimento pelo pagamento do prêmio pelo risco. Então, aquele exemplo do fluxo de caixa livre, das sobras, né, do orçamento que sobra, ou ele tem que ser reinvestido ou ele tem que ser remunerado. Não tem esse meio termo de, vou gastar com outras coisas. Então, a governança corporativa ela ganha muito peso em função da necessidade que se tem de garantir que aquele investidor vai ser devidamente remunerado pelo risco que ele corre. Tá? Então, isso passa a ser um grande desafio, principalmente em grandes casos de escândalos de corrupção, de pagamento de propina, de gastos não contabilizados. Virou um case fortíssimo o caso da Odebrecht, tem um que a gente chama de Departamento de Operações Estruturadas, que era basicamente um setor de propina, que consumia recursos em malas de dinheiro, que era recurso não contabilizado, que era recurso dos acionistas que sumia e era pago em propina. Porque isso garantia contratos e garantia retorno da empresa, que garantia valor. Então, olha que caso interessante e rico. Mesmo uma empresa que não tinha transparência nenhuma, o fato da empresa estar fazendo uso de sistemas de corrupção não contabilizados, isso passou ao largo dos acionistas e proprietários. E por que passou ao largo dos acionistas e proprietários? Porque, nesse caso específico, estava pagando muito bem os acionistas, porque essa corrupção era o que garantia contratos no governo. E esses contratos no governo que garantiam fluxo de caixa e retorno para os acionistas acima da média. Então, olha que interessante, o acionista quer ter controle para garantir o seu retorno. Uma vez que ele garante o seu retorno, até que ponto ele está preocupado, então, com o nível da honestidade e transparência da empresa? Então, isso hoje são discussões quentes hoje que a gente tem na dinâmica da governança corporativa. O quanto que ela consegue garantir de fato a transparência da empresa, as práticas honestas dentro de uma empresa? Ou será que não é tudo uma grande questão de oportunismo? Tá? E hoje a gente fala muito também sobre esse esvaziamento do poder do gerente, né, garantindo o mínimo, né, de oportunismo administrativo, que seria basicamente essa questão de mínima estrutura, máximo de processo, melhores controles possíveis. Cada país criou seu próprio sistema de governança corporativa. Então, lá nos Estados Unidos, a gente tem a Lei Sarbanes-Oxley, que é basicamente o marco regulatório deles da governança corporativa, principalmente em função de casos de escândalos conhecidos como o caso da Enron, né, que eram casos de fraudes que ficaram basicamente conhecidos por serem estruturas, né, de investimento de empresas que não tinham lastro e por isso vários investidores saíram no prejuízo em função da fraude, o que fez com que os Estados Unidos endurecessem muito as regras em relação ao sistema financeiro e em relação à governança corporativa. Todas as empresas que negociam com os Estados Unidos, inclusive no Brasil, também precisam seguir a Lei Sarbanes-Oxley. Então, não é circunscrito ao território norte-americano. Também vale no Brasil para as empresas que negociam. Okay? Na Alemanha, a governança de longo prazo entre os principais stakeholders, tá? Procedimentos de transparência, então eles têm muitas normativas em relação à transparência das empresas alemãs, presença de bancos e influência de stakeholders em todo o processo de controle. Já no Japão, eles têm uma lógica um pouquinho diferente, que é a lógica familiar. Basicamente, todo mundo tem que ter um pouquinho de parcela de propriedade sobre as empresas. Então, a ideia de propriedade compartilhada, socialmente compartilhada mesmo. Então, a estratégia industrial de longo prazo, com fontes estáveis de capital, investimentos substanciais no exterior também, ou seja, garantindo a diversificação de investimentos, e principalmente são trazidos para os conselhos de administração das empresas o governo, bancos
tá? E os próprios clientes. Então, é aberto para todo mundo essa questão do investimento com a lógica de propriedade cruzada. Então, o mesmo investidor ele tem uma parcela do fornecedor, da próxima empresa na cadeia de supply chain, na cadeia de produção, tá? Ele é um dono do fornecedor, do distribuidor, do atacadista, por aí vai. Então, existe sim a lógica de propriedade cruzada, que todo mundo é dono um pouco de todo mundo, que garante um pouco mais de transparência pelo fato de eles poderem socializar assim maiores informações sobre as empresas deles, o que garante um maior nível de transparência e coesão social, né, e governamental também em relação às empresas. Já o Brasil, ele é um pouco menos rígido que a Alemanha e o Japão, mas ele sim tem o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, é submetido à legislação internacional e mais recente a gente tem o caso da Lei Anticorrupção, que garante também a implementação de sistemas de integridade, programas de integridade e compliance dentro das empresas também, que fazem com que as empresas adotem procedimentos e processos de transparência um pouco mais robustos, tá? Além da lei anticorrupção, a gente tem as leis empresariais, as leis comerciais e a própria lei das SAs, que é a lei 6.404/76. Okay? Então, a gente tem já um sistema legislativo forte. Além disso, a gente tem o Instituto Etos, que faz esse trabalho de orientar as empresas, e a própria Controladoria Geral da União, que hoje é o órgão governamental que prega nessa questão da transparência e da abertura das empresas em termos de governança corporativa para um maior accountability em relação ao mercado. Okay? Então, a gente tem uma estrutura institucional no Brasil, tá? Só que ainda ela é recente na nossa história e ela ainda pode evoluir para um maior controle em relação a fluxos de investimento, fluxos de pagamentos, maior integridade, por aí vai. Okay? Muitas operações no Brasil hoje, principalmente as mais corruptas, são feitas ainda em dinheiro vivo, o que mostra a nossa incapacidade de maior regulação e controle dos mercados de moeda. Tá? O que mais tem é escândalo de político com dinheiro em cueca, político com dinheiro em malas de dinheiro encontradas em hotéis, por aí vai. O que mostra que o Brasil ainda tem muito a evoluir em termos de rastreabilidade de recursos e de transparência. Okay? Quais são hoje os principais hot topics, né, os principais tópicos quentes que nós temos em relação à governança corporativa? Primeiro, pesquisas recentes mostram que uma maior participação de mulheres na governança corporativa cria um maior nível de integridade e desempenho das empresas. Olha que loucura. Então, uma galera interessante, muita gente mesmo na divisão de finanças dos estudos brasileiros tem estudado a participação feminina, né, uma participação feminina nos conselhos de administração como uma medida de aumento de desempenho e da honestidade da empresa, que garante um maior nível de retorno. E isso impactou uma série de estudos que desembocou lá nos estudos organizacionais. Corrupção como um fenômeno de gênero. Corrupção como um fenômeno essencialmente masculino. Entende? Você não vê muitas mulheres envolvidas em casos de corrupção, mulheres carregando malas de dinheiro. Entendeu? E isso despertou a atenção dos pesquisadores. Quanto mais mulheres presentes nos conselhos de administração, quanto mais diversificado a questão do gênero entre os conselhos de administração e altos executivos, maior o nível de honestidade daquela empresa, de confiabilidade. Além disso, a gente tem estudado a questão da formação dos executivos e a relação com o desempenho no conselho de administração, aplicação das ferramentas de governança, criação de novos mecanismos de governança, de transparência, estudos de caso aplicados em organizações, além de, como mais recente, né, desde 2013 para cá, com o advento de delação premiada, Lava Jato, lei anticorrupção sancionada por Dilma Rousseff. Importante dizer que quem foi que colocou o maior marco, por mais que o governo do PT seja extremamente criticado em relação à corrupção, os maiores avanços em termos de transparência das empresas e de integridade do mercado e redução da corrupção das empresas e combate à corrupção se deu na sanção da lei anticorrupção a partir de 2013, no governo de Dilma Rousseff. Okay?
Então, essa implementação de compliance e integridade nas empresas de 2013 para cá tem sido um tema de muito interesse. Por quê? Porque tem poucos estudos ainda sobre como que a gente transpõe essa questão da integridade do compliance para empresas pequenas, como é que isso tem sido adotado nas empresas, qual tipo de resistência tem sido sofrido, como que isso impacta o trabalho das organizações, como isso impacta o desempenho, como isso impacta a dimensão do engajamento do clima organizacional, quais são os efeitos organizacionais da implementação de sistemas de compliance, de integridade nas empresas. Então, todos esses tópicos são interessantes hoje em termos de governança corporativa e controle da corrupção. Ok? Bom, basicamente são essas as ponderações em relação à governança corporativa. Então, agora eu abro para perguntas e para eventuais dúvidas. Muito obrigado.